Né, com Jerome Powell falando ali, mas trazendo ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que está chegando aqui na nossa programação, inclusive, já para começar a comentar um pouco mais sobre essas expectativas, né, Will? Muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Estou aqui com o meu café, a caneca da BMC, olho no peixe, olho no gato aqui, acompanhando tudo ao mesmo tempo. Juntos. É isso. Bom, trazendo já, né? Ele está começando agora o discurso, mas já houve ali uma sinalização, segundo, né, o editor sênior da Bloomberg, vamos dar as fontes aqui, que Powell fala que antes dessa revisão não estava na mesa esse 0,5 ponto percentual de corte. A gente viu essa revisão nos números de trabalho. Será que de fato o Fed pode já trazer aí um corte mais aprofundado? Qual que é a sua expectativa, Will? Pois é, Paula, surpreende, na verdade, essa fala dele, né, de deixar aberta a porta para 0,5 ponto percentual. Me parece muito mais uma linha de deixar as ferramentas prontas ou deixar aberto, né, exatamente para o Banco Central ter a liberdade de, eventualmente, caso ache interessante, usar a ferramenta que queira usar. O cenário parecia muito mais caminhando para a gente ter um corte de 25 ou 3 cortes de 25 ao longo do ano, né? Ou seja, agora em setembro, novembro e dezembro. Mas ao falar isso, realmente ele surpreende. Não por acaso a gente viu aí o índice dólar já repercutir, né? Depois da alta de ontem, fechando lá perto de 5,60, já está em 5,54, o índice DXY também caiu bem. E a Bolsa acaba repercutindo positivamente com essa percepção, ou a ideia, ou a possibilidade de um corte de 0,5 ponto percentual. Inclusive, ele está aqui falando, né, inflação. Eu falei só do S&P, né? Não falei só do S&P, mas especialmente as small caps ali, que acabam tendo, small caps, REITs, que acabam tendo uma boa inflexão em relação à taxa. Repercutindo bem isso. E obviamente que a curva de juros também, né? O título de 2 anos aí deu uma mergulhada depois dessa fala. Ele está falando aqui, inflação caiu, né, significativamente, emprego não está mais super aquecido, diz, né, aí que chegou de fato a hora de ajustar a política monetária, cronograma e ritmo de cortes dependem ainda dos dados e também dos balanços de risco. Vamos fazer de tudo para apoiar o mercado de trabalho forte. Está trazendo aí uma sinalização clara, né, Will, inclusive do quanto estes dados de trabalho revisados ali talvez mostraram ou trouxeram alguma sinalização de preocupação em relação ao mercado de trabalho. O FED ficou atrás da curva ali, na sua percepção, talvez, em relação aos dados de trabalho. Eu lembro que muitas vezes a gente já debateu sobre isso, né? O payroll vem de uma forma e depois sempre faz uma revisão abaixo, né? A cada mês seguinte, a gente já chegou até falar aqui, de fato, em outras oportunidades, dessa credibilidade, inclusive, ali do payroll. Parece que o Powell coloca aí muito bem essa visão agora de estar monitorando de fato esse desaquecimento do mercado de trabalho, né? Exato. Vale lembrar, né, para quem não sabe, o Banco Central ele tem um mandato duplo, né, que é controlar a inflação e o nível de emprego. Seria muito fácil controlar a inflação. Você joga a taxa de juros lá em cima, que se exploda a economia. Se o pessoal ficar desempregado, tiver recessão, não é meu problema. Meu problema é controlar a inflação. Por isso não. Por isso o Banco Central tem um mandato duplo. E aí é que mora a dificuldade. O ajuste fino, né, entre eu controlar a inflação, eu frear um pouco o consumo, que é necessário, e o juro alto acaba fazendo um pouco isso, mas sem jogar a economia numa grave ou grande recessão, tá? Mais e mais parece, e é exatamente a palavra do Powell é exatamente isso, né? Olha, a inflação ela parece caminhar para onde ela tem que ir, que é aqueles 2% de meta do Fed. Quando você olha os dados, especialmente de housing, que representam 40% quase dos dados de inflação, você vê que eles estão numa trajetória benigna, tá? Então, cada vez mais dá para acreditar que só pelo housing, tá? Só pela questão de preços de moradia, se ajustando, a inflação ela deve caminhar para esses 2%. Então, ou seja, a inflação está encaminhada. Agora, deixa eu cuidar desse outro negócio aqui, que é emprego. Vale lembrar também que é o primeiro comentário dele, né? Ele está recém começando o speech, né? O discurso dele. Obviamente que o mercado reage muito rapidamente a isso, tá? Mas já aconteceu em outros momentos, ele vem com esse discurso e depois abrandar um pouco isso, né?
e dizer, ainda tem os receios, ainda tem risco, tem data dependent e por aí vai. Então, acho que assim, mas a primeira repercussão do mercado foi isso, né? Dólar para baixo, dólar caindo 1%, índice dólar, curva de juros também para baixo e bolsa para cima, especialmente em small caps e REITs. Exatamente isso, né, que eu estou vendo agora aqui, viu, nessa headline agora, Will. Ele confirma, né, o início do corte em setembro, mas já avisa que o ritmo e o tamanho aí do ajuste vai depender, de fato, dos próximos dados, né? Vindo até pontuando do que você estava falando ali, muitas vezes o discurso dele sempre vem nessa calibragem, né? A gente já está meio que habituado, nada de novo aqui, nessa expectativa destas falas, né? Não, exatamente. Mas, de fato, assim, o mercado de trabalho começa a chamar a atenção porque você teve um payroll fraco, que teve aquela boa desculpa, entre aspas, do furacão Barry, que deixou muita gente em casa, mas aí você viu a revisão dos dados aí, que foram 800 mil postos de trabalho a menos. Ainda assim, na média, nos últimos 12 meses, foram criados 170 mil postos de trabalho. É um número condizente com uma economia em crescimento e não em recessão, tá? É bom que se diga. Mas, obviamente, tem que ficar com o olho e, de novo, é a história do ajuste fino do mandato duplo, né? Então, você começa a ajustar já os juros para que a economia, e leva tempo, né, até isso impactar, de fato, na economia, essa mexida nos juros, mas você começa já a ajustar os juros para que, logo ali na frente, para que a economia não acabe caminhando para uma recessão. Certo. Ô Will, inclusive, né, deixa eu só trazer aqui informação, Departamento do Comércio, vendas de moradias novas aí nos Estados Unidos sobem 10,6% em julho/junho, a 739 mil. A previsão era de uma alta de 2,1. Queria até que a gente sabe, né, inclusive esses dados, a gente teve dados também residenciais de ontem ali, trazendo essa leitura, mas de alguma forma parece que a gente consegue trazer a leitura de que isso mostra que a economia ainda está aquecida, né? Se está tendo aí, de fato, alta nesses dados de consumos ali, de vendas de moradias novas, tira ali, ou talvez, né, traz mais força para o mercado, tirando uma visão de desaceleração da atividade da economia como um todo. Exato. Paulo, se você olhar essa semana o que a gente teve de dados, assim, eu diria que foi mais para a esteira da linha positiva do que negativa, né? Você teve especialmente o PMI composto, que mostrou uma indústria, de fato, mais devagar, desacelerando. A indústria, você aí realmente tem uma atividade contraindo e aí tem que olhar mais a fundo, mas vale lembrar que a indústria não é o setor mais relevante aqui nos Estados Unidos e, em compensação, o setor de serviços contrapondo e crescendo mais do que o mercado estava esperando. Saiu isso ontem, na quinta-feira. As vendas de casas usadas também vieram acima do esperado. Hoje, vendas de casas novas também bem acima do esperado. É um dado muito volátil, muito sensível à taxa de juros. Vale lembrar que, recentemente, as taxas deram uma cedida relevante, de maio para cá, especialmente, e em especial pós aquele evento ali do Japão, né, aquela Black Monday japonesa ali, né, aquela paura no mercado, a gente viu taxas de juros cedendo bem, e o que isso tem impacto direto, obviamente, na venda ou no mercado de real estate, né, com um mortgage um pouquinho mais baixo, né, mas mais pessoas acabam indo buscar a compra. Os próprios realtors, né, os próprios corretores aqui são bem rápidos nesse sentido. Eu lembro que eu recebi mensagem de um ou outro, assim, já falando, a taxa caiu e tal, né, de repente começa a ser interessante você olhar o mercado e tal, essas coisas assim, né. Então, acho que é um pouco o reflexo disso, né, a taxa cai, você tem demanda por imóveis, é um mercado que está represado por conta dessa taxa de juros elevada, então quem tem a sua casa e quer aumentar a casa, quer trocar de casa, acabou não fazendo essa troca porque sabe que vai trocar uma mortgage, muitas vezes que paga de 3% ao ano por uma de 6%, então fica muito mais caro. E quem quer comprar a sua primeira casa também ficou segurando um pouco porque a taxa estava muito alta. Maravilha. Will, eu sei que você tem compromisso, tempo menor hoje aqui, 11h10, né? O Will falou para mim, tem que sair 11h10 pontualmente. Passou 11h11, vai. Quero agradecer, obrigada, William Castro Alves, sempre muito bom. Obrigado, e vamos continuar olhando aí o que o Paulo vai falar aí, porque já tá mexendo com o mercado, né? Que eu falei, dólar para baixo aí, bolsa para cima, vamos ver se mantém isso. Inclusive, a gente fica aqui aguardando depois aquela análise, né, completinha sua ali da Avenue, para a gente colocar no nosso portal. Combinado.
Até mais, obrigada. Grande William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, sempre trazendo, né, pontos importantes para a gente. Inclusive, tem coluna